espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar um like, por favor, um comentário, eu agradeço de coração. Se puder compartilhar com mais pessoas, caso você se interesse, caso você ache interessante estudar toda a Palavra de Deus, nós aqui ficamos muito gratos que você convide pessoas para vir se unir a nós nesse estudo da Palavra. Hoje a gente está em Josué 12. Hoje é um dia de vitória, hoje é um dia de divisão de terras, hoje é um dia que a batalha cessou. Talvez, eu não sei, talvez você ainda está no capítulo 11, onde o Senhor está te dando a vitória. Mas aqui do 12 ele já deu, ele já derrotou todas aquelas cidades ao redor. Então é um tempo de divisão daquilo que foi conquistado, daquilo que o Senhor vai dar a cada tribo daquelas que lutaram as guerras pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes uma coisa muito interessante. Há um tempo para tudo nessa terra. Há um tempo de chorar e um tempo de sorrir. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Há um tempo de chuva e há um tempo de sol. Esse era o momento da vida dos israelitas em que tinham e podiam descansar das suas batalhas e repartir aquilo que eles haviam conquistado após tantas lutas, após tanto choro, tantas mortes, tantas derrotas, tanto sofrimento, tantas dúvidas. A vitória contra os reis daquele lugar havia chegado e eles já tinham recebido essa vitória. Todas as oportunidades que eles tiveram que fazer paz com Deus, aqueles reis negaram, eles não quiseram, porque se eles tivessem paz, feito um pacto com o Senhor, aceitado o Senhor também, eles não teriam sido derrotados. Como muitas pessoas que ficam rejeitando ao Senhor, rejeitando ao Senhor, rejeitando ao Senhor, e vão sofrer derrota em cima de derrota, porque a vida sem o Senhor é uma vida de derrota. Por si mesmo, ela é uma vida de derrota. Então, se eles tivessem ouvido, tivessem largado o mal, não teriam sido destruídos, mas não deram ouvidos. E Deus, então, tinha que eliminá-los, para que eles não contaminassem o seu povo. Se você não quer fazer parte do povo de Deus, o Senhor deixa você de lado. Quando Deus voltar, só os que tiverem sido limpos, purificados, estiverem firmes na palavra, na sua palavra, é que vão sobreviver. Os demais vão ser exterminados, como foram exterminados todos aqueles povos ao redor daquele povo de Israel, todos aqueles que o Senhor disse, eu vou dar essa terra para vocês. E eles não acreditaram e eles preferiram lutar contra o povo de Deus. Acabaram sendo exterminados. Assim será o fim dos seus inimigos, assim será o fim de todos aqueles que não aceitarem a palavra, que rejeitarem ao Senhor Jesus, que não quiserem confessar o seu nome. As terras de Israel que iam do leste do Jordão, de Amon até Hermon, e que haviam sido ocupadas pelos reis de Seom, o rei dos amorreus e Og, o rei de Bazã, foram dadas às tribos de Ruben, Gade e Manassés, que foram conquistadas por Moisés. Você lembra aquelas 3 tribos que ficaram aquém do Jordão? Eles disseram, nós vamos entrar na batalha com vocês, mas nós vamos ficar desse lado do Jordão. Foi uma decisão ruim, porque eles acabaram ficando desgarrados, igual aquela ovelha desgarrada que está fora da igreja e acha que está protegida. Não, eu vou ficar fora da igreja, mas o Senhor está no meu coração. Você, como ovelha desgarrada, você é um alvo, é uma presa fácil para o diabo. O inimigo, quando ele quer pegar uma ovelha, a primeira coisa que ele faz é ele vai afastando ela do rebanho. Se você está afastado do rebanho de Deus, não seja uma presa fácil do diabo. Junte-se ao exército, junte-se à sua igreja, procure uma igreja. Você não vai achar a igreja perfeita, mas um lugar onde a palavra seja ministrada e vá servir ao Senhor. Porque se você não servir ao Senhor, você vai estar servindo um outro Deus que é inimigo do Senhor, com certeza. Então, Ruben, Gade e Manassés ficaram com aquela parte aquém do Jordão. Eles entraram, lutaram juntos, mas ficaram com a parte antes da terra prometida, que Moisés havia conquistado para eles, e eles não quiseram atravessar junto com o resto de Israel. Josué derrotou os reis que estavam a oeste do rio Jordão e as terras foram divididas entre as tribos. Era a terra dos amorreus, dos heteus, cananeus, perizeus e heveus.
As cidades derrotadas foram Ai, Jerusalém, Hebron, Jamute, Laques, Eglon, Gezer, Debir, entre outras, num total de 36 cidades. Eles derrotaram 36 cidades. Versículo 9 ao 24 está descrevendo exatamente todas essas cidades que foram conquistadas por Josué e pelo povo de Israel. A verdade é que ninguém consegue nada sem se esforçar. Essa é uma verdade. Sem lutar, sem se levantar, sem sair para o trabalho. As lutas do dia a dia têm que ser enfrentadas. É gostoso você levantar de manhã para trabalhar? Não, mas você levanta, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, você levanta e vai trabalhar. Por quê? Porque você vai receber o seu salário no final do mês. Existe uma recompensa e existe uma necessidade. Da mesma forma, é necessário que você se levante também no reino espiritual e que você assuma o seu posicionamento, descubra seu ministério, descubra seu dom e vá trabalhar na seara espiritual, na seara do Senhor, porque as batalhas mais difíceis são as espirituais. Essas carnais aqui que nós temos no nosso dia a dia, essas vão passar. Com certeza, a vida aqui na Terra é muito rápida, mas a eternidade que nos espera, você só vai alcançar um lugar lá para você viver o resto da sua eternidade tranquilo, se você tomar as batalhas espirituais, começar aqui nessa terra. A palavra diz que com o suor do seu pão você vai ganhar o suor do seu rosto, suor do rosto você vai ganhar o pão. Depois vem o tempo do descanso, tempo de desfrutar do seu plantio. Eu já estou vivendo esse tempo na minha vida. Eu trabalhei 42 anos, trabalhei muito, dei muita aula, fui professora a vida inteira, trabalhava em 5 escolas, trabalhava 15 horas por dia. Passou. Agora eu já estou num tempo de colheita, eu estou num tempo que eu posso me dedicar mais tempo ao Senhor, mas não foi sempre assim na minha vida. E hoje eu louvo a Deus porque eu posso parar e compartilhar essa palavra tão linda com vocês. Eu posso passar o dia gravando aqui para vocês, explicando essa palavra, e nada me dá mais prazer do que fazer isso, amém? Então são essas horas prazerosas que eu desfruto aqui junto com vocês, falando essa palavra, desfruto da presença do Senhor, porque eu sinto a presença do Senhor quando eu estou gravando para vocês. Você pode achar que é uma coisa simples, ela senta lá e fala. Não é tão simples. Eu me preparo, eu leio a palavra, eu estudo. Se você vê, isso aqui é um caderno, Tudo que eu falo para vocês eu anotei, tudo que eu falo para vocês eu estudei, tudo que eu falo para vocês eu pesquisei, tudo que eu falo para vocês eu tive revelação do alto do Senhor. Então não é uma coisa tão simples assim como vocês pensam. Ela senta lá e fala 5 minutos e acabou. Não é tão simples assim, mas é uma delícia, é maravilhoso, é prazeroso sim, porque quando você senta e quando você sente a presença do Senhor te guiando a sua vida, dirigindo, você sabe que você está protegido, você sabe para quem você está trabalhando, você sabe qual será o pagamento. As pessoas perguntam, você ganha alguma coisa para fazer esse trabalho? Gente, dinheiro dessa terra zero, mas eu ganho sim. Eu falo assim, eu ganho uma fortuna, mas não é dinheiro dessa terra. Por enquanto, pode ser que um dia o Senhor até me mande dinheiro dessa terra fazendo esse trabalho, quem sabe, né? Mas não é por isso. Ele sabe que isso não está no meu coração. E o meu desejo é transmitir essa palavra para vocês de uma maneira que seja tranquila, que seja facilmente compreensível, porque eu sei, eu canso de falar com pessoas que me dizem, eu não consigo entender a palavra, aquilo para mim, fica falando de genealogia, fica falando, para mim é sem sentido. Eu só ajudo você a ver que tudo nessa palavra é aproveitável, tudo nessa palavra é agradável, tudo nessa palavra foi feito e falado para a edificação sua, minha e de todo mundo que ouve. Então que o Senhor também possa te dar descanso das suas lutas, como Ele me deu, mas isso só vai ser finalizado. O finalmente é só quando a gente se encontrar com o Senhor, lá na eternidade, na nova vida que Ele tem para nós. Por enquanto aqui, a gente vai continuar mesmo, entre um pouquinho de luta, derrota, ainda que não seja sua, mas das pessoas que você ama. São vitórias, são dificuldades. A palavra de Deus diz que nós teremos aflições nesse mundo, mas se você confia nele, saiba que ele venceu esse mundo
E tudo que nós temos que fazer é descansar nele, é prosseguir em frente, é viver pela fé nesta palavra. Deus tem sido fiel a mim, Ele tem, em todas as minhas batalhas. Que Ele seja fiel a você também nas suas, e seja qual for ela, de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor vencerá. E você também. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com Josué, capítulo 13, que ainda tem muita terra para ele conquistar. Um abraço, até amanhã. Milagre visitou a minha casa.